gente tem agora um bate-papo bem interessante sobre mídias sustentáveis. E por que esse nome? Por que mídias sustentáveis? Acho que a ideia foi a gente ir um pouco além de simplesmente, vamos discutir as campanhas de sustentabilidade que têm sido feitas. Não, vamos discutir como é que as empresas, os institutos, os grupos sociais que trabalham com temas sustentáveis, temas relacionados a terceiro setor, como é que eles usam no dia a dia, como é que eles usam em projetos, algo que vai ser bem mais profundo do que só uma campanha legal. E para tocar esse papo, a gente chamou aqui, a gente convidou o Renato Guimarães, da Gestão Origami, a Ana Maria Wilhelm, do Acatu, e o Claudemir Edson Viana, do projeto Minha Terra. Por favor, e palmas, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer à organização do Social Media Week a oportunidade de trazer essa discussão, essa conversa para vocês. Vou até ficar um pouco em pé, para pelo menos ficar no nível médio de vocês. E achei super bom ter esse início de conversa com nossos dois companheiros que conseguiram emplacar suas ideias aí para abrir o Social Media Week, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Eu sou sócio de uma consultoria em gestão de negócios, com focos em sustentabilidade, chamada Gestão Origami. Sustentabilidade é um tema, virou uma Maria sem vergonha, né? É uma planta que dá em tudo quanto é lugar. Todo mundo fala sustentabilidade, tudo é sustentável. Outro dia eu estava vendo uma propaganda de motel sustentável, enterro sustentável. Eu comecei a fazer levantar, o que pode ser sustentável hoje em dia? Enterro, motel, sexo, maquiagem, tudo é sustentável, né? E, no final das contas, o que não é e o que é. Então, a ideia hoje é da gente conversar um pouco sobre como é que as mídias sociais estão, de alguma forma, mudando a maneira como a sustentabilidade, como as pessoas se relacionam entre si e com os espaços de poder. Eu vou rapidinho dar uma introdução e já passo a conversa para a Ana e para o Claudemir. Um tema que a gente trabalha muito forte na Origami com os clientes nossos, a gente trabalha com empresas grandes, é a questão do controle social. Como é que as empresas, no geral, estão sendo surpreendentemente estão sendo surpreendidas por um novo tipo de consumidor, um novo tipo de cidadão, que tem um controle e que tem uma capacidade jamais imaginada de influenciar e de construir e de desconstruir marcas. Isso a gente chama controle social. A gente está vendo o controle social, nesse momento, acontecendo nas revoluções do Oriente Médio. A gente está vendo o controle social acontecendo quando as empresas são pegas em contradição, e aí vem uma massa de consumidores usando mídias sociais para desconstruir o discurso delas. Elas estão sendo surpreendidas e um pouco percebendo que elas têm que mudar a maneira como se relaciona com essa pessoa, com esse consumidor. E o principal denominador comum que a gente percebe, a gente vai discutir mais profundamente aqui, é que a gente brinca lá dentro dizendo assim, o mundo mudou. E o mundo mudou mesmo, ele não está mudando, ele não vai mudar, ele mudou nesse momento. Hoje em dia, a gente tem um grupo de pessoas crescente, que são elas produtoras e multiplicadoras de comunicação e informação. Então, o mundo antigamente era muito fácil, você tinha a teoria da comunicação, tinha o emissor, receptor, tinha alguém que procurava passar notícia, um jornalista que escrevia, tinha a mídia que transmitia isso. Hoje em dia, nós somos a mídia, qualquer um de nós é a mídia. Qualquer um de nós, com a capacidade de chegar até o computador e contar uma história, enfim, usar a nossa rede de relações via Twitter, Facebook, etc., para contar uma história, botar uma foto, a gente começa a construir comunicação, construir informação. Que, obviamente, eu sou jornalista de formação, para os jornalistas clássicos, isso é a morte. Putz, eu estudei 4 anos, 5 anos, ralei, e vem Zé Mané ali, se quer qualquer coisa, ele tem mais poder de influência do que eu. Ele tem um poder de influência diferente do seu, ou do meu como jornalista. E acho que o René Silva, para mim, é um caso clássico, é um caso assim do que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Quando houve a invasão do Complexo do Alemão, por uns 2 ou 3 dias, praticamente toda notícia fresca, on the site do local que estava acontecendo, via da rede de garotos, 16, 17, 18 anos, que circulavam ao redor do René Silva, tuitando de cima
das suas lajes, quer dizer, então a laje na favela e nas comunidades de baixa renda não serve só para churrasquinho e samba, serve para tuitar e para pautar a imprensa mundial, nacional e mundial. Então, esse novo produtor de comunicação é uma pessoa nova, e essa pessoa não tem idade, não tem classe social, então essas barreiras se quebram, se quebra a barreira da idade, então, para o professor, eu entendo que ele fique meio surpreso, como é que eu posso estar na sala de aula e o garoto chegar na minha cara e dizer assim, pô, professor, eu estou lendo aqui que não é assim. Ou então o garoto de 16 anos que pauta a imprensa nacional e internacional, quem é esse moleque para me pautar? Quem é? Ele está lá com o poder jamais imaginado, que é o poder de comunicar e dialogar diretamente com o mundo e construir seu próprio canal de comunicação, ser ele mesmo uma fonte e um multiplicador de informação. Obviamente, isso tem impacto extraordinário nas empresas e nos governos, elas estão meio chocadas, aprendendo a adaptar. Antigamente, elas viam a mídia social como, uma outra maneira, uma maneira mais eficiente, mais direta de vender meu produto, de tentar entender o que é que o meu consumidor está pensando. Aí você tem uma classe C, que está colocando, de uma hora para outra, 20, 30 milhões de consumidores, e aí a gente fez uma pesquisa com um dos nossos clientes, um grande varejista, enorme varejista, que vende para a classe C, e eles ficaram assim, puxa vida, a gente está percebendo que os nossos clientes, na faixa aí até os 20, 25 anos, eles são diferentes dos seus pais, numa coisa absolutamente fundamental. Eles têm, primeiro, o nível educacional melhor. É uma porcaria, a gente reclama que o nível educacional, mas, incomparavelmente, não tem como dizer que existe, que está havendo uma elevação do nível educacional. E outra, eles têm acesso à informação. Hoje em dia, praticamente todas as classes da chamada casas da classe C, ou nas comunidades ao redor, as pessoas têm acesso à internet, e cada vez mais com o Plano Nacional de Banda Larga, isso vai ser frequente. Então, se o cara não sabe o que está sendo falado na propaganda, ele vai lá no Gmail e já descobre. Ele já vai lá no Google e descobre. Então, esse cara é diferente. Não dá para pensar esse cara como a gente pensava antes. E aí, como é que a gente fica com relação a isso? Como é que nós, governos, empresas, como é que nós, instituições, trabalhamos com isso? Essa é uma introdução que eu espero que tenha sido rápida. E aí eu acho que seria legal, então, chamar para conversar duas experiências muito concretas, que é a do Claudemir com Minha Terra, que é um programa vinculado ao Educarrede, que é um programa da Fundação Telefônica, que trabalha justamente o tema de internet, mídias sociais, enfim, em sala de aula, para criar protagonismo juvenil, e com a Ana Maria, que é diretora executiva do Instituto Acatu, que eu acho que a maioria aqui deve conhecer, que é uma das referências mundiais sobre o tema de consumo consciente, e trabalha muito fortemente o tema de mobilização, educação, sensibilização, sobretudo de jovens e crianças, para o tema de consumo. Então, passa a bola e vamos lá. Começa comigo? Então, boa tarde, gente. Primeiro, registro aqui a minha satisfação, e em nome de toda a equipe do Minha Terra, o convite feito pela equipe organizadora do Social Media Week, e pelo Renato, particularmente, pela oportunidade de socializar um pouco aqui com vocês a experiência dessa rede social educativa Minha Terra. É uma rede que atua há 5 anos, dentro de um portal, o portal Educarrede, portanto, destinado principalmente à comunidade escolar, alunos e professores, que já tinham um histórico mesmo antes desses 5 anos, Renato, de proporcionar ambientes virtuais, comunidades virtuais, voltadas aos professores do ensino e alunos do ensino básico de todo o Brasil, com 2 objetivos básicos, né? Um é promover o letramento digital, ou seja, aquele que, ao se utilizar ali as várias atividades, né, propostas, ao se utilizar as ferramentas da Web 2.0, né, ampliava ou aprofundava ainda mais o domínio sobre o uso dessas ferramentas e de todas as linguagens e conteúdos acessados através delas, né? Esse é o letramento digital. E o outro, no caso do Minha Terra, proporcionar aí uma educação para o desenvolvimento sustentável, né? Então, você colocou muito bem que hoje a sustentabilidade, ou o adjetivo dele, né, o sustentável, é utilizado de forma até indiscriminada, principalmente pela mídia comercial e pelas empresas que querem vender seus produtos. Então, banalizou-se muito, e aí se vê muito, né, o substantivo ou o adjetivo presente na mídia comercial, né? E os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos professores, portanto, assim como são telespectadores, consumidores, enfim, internautas e por aí afora, né, os vários perfis de consumidores dos conteúdos dessas várias mídias, né, assim têm acesso a essa banalização do termo sustentabilidade. Daí a preocupação na nossa prática é a de levar o tema não de forma tradicionalmente escolar, né? Ou seja, um repositório de uma série de conteúdos que tinham a intenção de explicar o que é sustentabilidade.
Invertemos aí essa relação tradicional escolar, né, justamente explorando os recursos, aquilo que as ferramentas da Web 2.0 permitem, que é a interatividade, que é tornar cada usuário também coprodutor desses conhecimentos, dessas informações. A intenção foi justamente tornar o jovem, o aluno, protagonista nesse processo, né, de busca de informações nas variadas fontes, nas variadas linguagens que estão aí disponíveis nessa rede, né, sobre a questão da sustentabilidade, para que, então, em grupos, junto com os seus professores, pudessem sistematizar, organizar essas várias informações levantadas por eles, né, portanto, também passando por outras aprendizagens próprias da educação formal, né, para que, no final dessa seleção, também se tornassem produtores de novas mídias, né, de novos produtos midiáticos, em forma de texto, em forma de fotos, em forma de vídeos, e assim por diante, rádio, né, enfim, nas várias mídias, a respeito daquilo que foi a leitura deles, baseado no resultado das pesquisas deles, tendo o professor como mediador, né, e também a partir de um contexto real no qual eles vivem, portanto, explorando a relação virtual e real, né, para, então, daí que esse produto fosse publicado por eles na nossa rede social, virtual, educativa Minha Terra, né. E, feito isso, desse início a uma outra etapa desse processo de construção de conhecimento, que é o de novas interações com outros participantes da rede social Minha Terra, a partir daquilo que foi o produto deles, ali publicado. E, da mesma maneira, um grupo, uma equipe que publicou em relação às produções de outras equipes de outras produções, né? Enfim, explorar tudo que as ferramentas da Web 2.0 viabilizam em torno da interação, sabendo nós que é através da interação que os conhecimentos são ampliados e que se tornam significativos. Mas é importante dizer que a metodologia utilizada por nós no Minha Terra, que tem como base científica a educomunicação, uma área da ciência que explora as relações entre a comunicação e a educação, que no Brasil já vem desde 2000 sendo sistematizada pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, né? Então, esse é o nosso referencial científico, né? E que, por ser uma área de intervenção, coloca o protagonismo juvenil não só até o ponto em que ele, jovem, com o seu professor como mediador, se torna também produtor dessa nova mídia, mas também avança no sentido de que ele é desafiado a se pensar e a executar uma intervenção social no seu contexto social. Daí o tema sustentabilidade, ele se torna ainda mais significativo no processo de aprendizagem desses alunos e professores envolvidos, né, quando ele é desafiado a pensar e executar atitudes no seu contexto, né, para a mudança, transformação, levando em conta temáticas da sustentabilidade propostas pelo Minha Terra. Como isso é feito? Eu rapidamente vou pedir o apoio aqui ao Lucas, né, de passar um vídeo, é um vídeo de 1 minuto, que ele traz um pouco da metodologia utilizada pelo Minha Terra. Para daí eu encerrar. Do Minha Terra, que você salvou no seu desktop, pelo que eu vi. O Minha Terra tem atualmente 10 mil participantes, alunos e professores de todas as escolas de todos os estados do país. Só faltou o som. Você reinicia, por favor.
vocês veem aí, ele é um projeto absolutamente gratuito, aberto, destinado às escolas de todo o país, tanto as particulares quanto as públicas, e desses 10 mil participantes, 80% é de alunos, e praticamente a totalidade de escolas públicas, né? Particular temos, mas muito poucas. E ele é resultado de uma iniciativa da Fundação Telefônica e tem a coordenação pedagógica e técnica do SEMPEC, uma ONG que se dedica há 25 anos à educação, né? E, para terminar, Renato, então, eu quero, mais uma vez, ressaltar que a sustentabilidade aí, o tema pautado pelo Minha Terra, através de roteiros de estudos que nós chamamos de pautas sugeridas, né, que motivam o aluno ser protagonista não só no processo de pesquisas nas várias fontes, né, sobre temas que ele, dentre os vários ali, o tema que ele escolhe, né, ou que a sua equipe escolhe. Depois, o protagonismo também no processo de transformação de todas aquelas informações pesquisadas com a mediação do professor em produtos midiáticos, exercitando assim todas as suas habilidades necessárias aí de transformação daquelas informações em um produto compreensível naquelas várias linguagens, né? Depois, na interação através da publicação na rede social educativa Minha Terra com os demais colegas e professores e alunos de outras regiões sobre aqueles mesmos temas, né? E, por fim, na etapa de intervenção social, em que aquela equipe é provocada a pensar em como eles, enquanto sujeitos transformadores de suas realidades, podem atuar para melhorar aquela situação que foi objeto da reportagem deles, né? Ou seja, a sustentabilidade aí, ela é apreendida de forma significativa na medida em que ela não é apenas um conteúdo estudado, ela é um processo de transformação executada por eles, enquanto sujeitos, né? Ali, no seu contexto real, utilizando para isso um ambiente e todas as ferramentas desse ambiente virtual. Basicamente é isso. Estamos abertos aí para aprofundar dentro da medida do interesse. Obrigado, Claudemir. Acho que essa experiência acho que é bem interessante, justamente de um uso possível de toda a tecnologia, a capacidade que as mídias sociais proporcionam, que foi até levantado aqui, o tema levantado aqui, numa experiência muito concreta, a partir da experiência real das pessoas. Isso acho que é bem interessante. E fazendo essa vinculação entre o real e virtual, que é sempre um grande desafio para a gente, né? Então, vou passar para a Ana para complementar. Então, está funcionando? Boa tarde a todas e a todos. Está funcionando? Está, né? Então, eu me sinto assim meio tiazinha, né? Sou aquela geração que traz o papel para ler. Eu queria saudar a todos com a saudação à primavera, que começa amanhã, e trazendo um pouco o real, né, para as nossas vidas, para as nossas relações, para o nosso coração. Eu estou hoje dirigindo uma ONG de consumo consciente, e não chama nem consumo sustentável, nem consumo responsável, mas sim exatamente a ideia de que a gente, tendo consciência sobre o nosso papel numa sociedade de consumo, a gente tem a capacidade de entender o nosso poder de transformação de uma sociedade para uma sociedade mais sustentável. Então, o principal objetivo do Acatu é sensibilizar e mobilizar a sociedade, os indivíduos, o consumidor, a perceber que, no nosso ato de consumo, a gente tem uma capacidade de transformar essa sociedade. Porque, se a gente fizer escolhas e tiver maior noção sobre o impacto que a gente tem numa cadeia de vida de um produto, a gente pode fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença nos nossos atos, como podemos fazer a diferença na pressão política que a gente pode fazer junto aos produtores. Então, isso é uma novidade, isso é uma coisa que a minha geração, por exemplo, não aprendeu na escola, mas viveu de uma forma talvez mais comedida, mas que hoje a gente precisa se treinar para isso. E, nesse sentido, o Acatu é uma ONG também de educomunicação, é uma organização que trabalha com educação e comunicação. Trabalhamos a educação na ótica da sensibilização, ou seja, na abertura de consciência. Isso quer dizer que, às vezes, você repetindo sucessivamente a ideia de que, se eu fechar a torneira quando estou tomando banho, escovando o dente, isso pode ser uma bobagem, talvez, como impacto no consumo da água planetária, pode ser uma bobagem, mas é uma prática que te faz pensar sobre a minha possibilidade de fazer a diferença no consumo da água na minha cidade, por exemplo. Ou a questão de apagar a luz, ou a questão das mínimas atitudes no cotidiano que me façam praticar de uma forma diferente e não ter desperdício. É notório de que o padrão de consumo que a sociedade tem
que a sociedade, especialmente as sociedades do norte, as sociedades de economias desenvolvidas, têm tido, ela é insustentável, ou seja, não dá para se repetir esse padrão. Portanto, nós temos que nos comprometer com esse processo de um desenvolvimento sustentável em que, efetivamente, a gente tenha mudanças nas nossas atitudes. E, dessa maneira, o Acatu tem trabalhado criando produtos de sensibilização de diversas comunidades. Então, junto a colaboradores de empresas, nós trabalhamos com oficinas sensibilizadoras. Então, de novo, não adianta a gente trabalhar apenas com informação para mudança de atitude, para construção de valores. Nós temos que levar informação, convivência e sensibilização para abrir consciência, para que eu possa realmente entender qual é o meu papel nesse processo do consumo. A gente também trabalha com crianças em educação, muito com os professores, com os educadores, mas nós criamos alguns meios de comunicação direta com crianças e jovens, que é um portal, que é o Acatu Mirim. O Acatu Mirim é voltado, a gente testou ele numa faixa etária de 6 a 12 anos, e a gente agora está percebendo como ele é percebido pelas crianças. Ele é percebido como algo que complementa a educação escolar. É muito interessante isso. Quando a gente testou ele junto às crianças, a gente viu que elas todas reconheceram, enquadraram ele na questão ambiental, e que o repertório que elas traziam certamente vinha da escola. Então, a gente começa a perceber que esse é um produto que pode ser complementar ao processo de formação, porque as crianças buscam, de uma forma interativa, aquela informação e usam ela. Agora, ao mesmo tempo, essa experiência do Acatu Mirim nos fez aprender sobre como uma organização que quer trabalhar com mobilização social, qual é o formato dessa organização. Ela não pode mais, nunca mais, ser como era antigamente, em que você tinha um departamento de comunicação, de educação. Hoje, você precisa interagir o tempo todo com o público. Se você quer trabalhar mobilização, é como as empresas trabalham seus produtos. Você está interagindo e entendendo o seu público. E isso, para mim, como dirigente de uma ONG, me faz pensar sobre o formato dessa organização, né? E a grande conclusão é que uma ONG que trabalha com mobilização no século XXI, nessa fase do século XXI, ela não pode ter apenas um departamento, ou uma área, ou um colega que trabalha com redes sociais. Ela tem que se pensar como uma organização que interage o tempo todo com seus públicos e que ela de alguma maneira, tem a possibilidade de se modulando em função do que o público está te trazendo. Então, nós, na Acatu, por exemplo, queremos muito trabalhar com os públicos que são definidores do padrão de consumo, que são as mães, as mulheres, chefes de família, os jovens e as novas gerações, as crianças, e, para isso, é indispensável que a gente dialogue com esses públicos o tempo todo, para que a gente possa influenciar e levar dicas mobilizadoras junto a esses públicos para que eles se comportem de uma maneira mais responsável e consciente. Eu vou mostrar para vocês um dos produtos que a gente faz, que é um filmete que chama Consciente Coletivo.
é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Então, é isso, essa é a mensagem, né? É como é que nós estamos imbricados no processo da sustentabilidade, qual é o nosso papel e a nossa capacidade de mudar os rumos desse consumo insustentável que nós impregnamos na nossa sociedade. Eu vou parar por aqui para a gente conversar. Obrigado, Ana. Acho que enfim, a provocação que a Ana traz no final de como é que as organizações, sobretudo as organizações que trabalham com mobilização de cidadania, consumidores, etc., como é que elas têm que também são desafiadas a se reconstruírem e a entenderem que isso é um desafio, garanto, eu trabalhei em ONGs antes, para muitas ONGs, é um desafio elas entenderem que elas também não são donas da verdade. No sentido da sua verdade, da verdade social, da verdade ambiental, que tem aí um monte de gente que pode construir junto com elas, por meio das mídias sociais, enfim, construir essa nova organização no qual o ensino, o conhecimento, ele está muito mais espalhado, né? Ele é muito mais dinâmico, flui muito mais rapidamente, então você tem que ser capaz de entender, pegar isso rapidamente, e está muito mais espalhado. O ownership disso, o dono disso, não está mais num lugar, numa pessoa. Quando muito, nós, como organizações ou como empresa, somos motivadores, e tentamos direcionar, ajudar a tirar alguns elementos comuns da discussão, mas o dono não está mais na minha. Eu não sou mais o dono, eu, como empresa, não sou mais dono do meu brand pode ser desafiado, destruído a qualquer momento. Eu como ONG, não sou dono da minha verdade, eu sou, quando muito, facilitador, um encaminhador. Então, acho que essa é a grande mudança que traz, essa é a mensagem que fica. Eu vou dar uma parada por aqui, não sei se tem tempinho ainda, se alguém quer perguntar, ou, enfim, sei que pelo Twitter o pessoal está acompanhando também. Mas aí a gente está. E só terminando, estava aparecendo nossos dados de contato aí. Se vocês quiserem continuar a conversa sobre isso com a gente, estava ali os nossos Twitters e tudo mais, e estamos abertos. Pessoal, sempre que alguém quiser pergunta, a gente tem as meninas que estão ali com o microfone. Se tiver alguém, é só levantar a mão. Eu já vou também dar um pontapé inicial. É muito comum a gente discutir mídias sociais e falar sempre da mania do brasileiro de se engajar por pouco tempo e se engajar com baixo envolvimento. Então, é o famoso ativismo de sofá. É comum a gente discutir sobre isso. E eu vejo que todos vocês têm uma ligação muito forte com a área empresarial, seja com uma consultoria, seja com o patrocínio, ou com o apoio de algumas empresas. Então, será que o caminho é esse, em vez de tentar o indivíduo, é tentar, às vezes, através de empresas, através de associações mais fortes, a partir daí começar a conquistar mais os indivíduos? Será que diretamente a gente não tem um caminho para a gente chegar e tentar tirar o brasileiro dessa inércia dele de eu vou aqui tuitar, mas é o máximo que eu faço não mais nada além disso? O que vocês acham? Olha, a gente no Acatu trabalha com os indivíduos o tempo todo, né? A gente está diariamente tweetando, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem o site, tem 2 sites, tem o site o Acatu Mirim, tem o site o nosso portal. A gente está em uma comunicação permanente, e a gente está aprendendo o tempo todo, a navegar, ou a surfar nas ondas, né? Quer dizer, o que a gente tem aprendido mesmo, assim, a gente precisa estar muito antenado sobre o que está rolando como conversas, como interesses das pessoas, para a gente poder entrar nisso e, de alguma maneira, abrir consciências, ou seja, trazer a questão do consumo, da consciência para o consumo. Então, do ponto de vista dos indivíduos, a gente está o tempo todo nessa toada. Com relação às empresas, a gente também está muito presente, porque as empresas entendem que o consumidor, evidentemente, é a parte mais importante da cadeia, né, de produção, que é o consumo, e que, se esse consumidor não estiver entendendo o seu produto, por exemplo, as empresas que estão avançando tecnologicamente em produtos mais sustentáveis, né, algumas ainda sentem dificuldade de que o consumidor entenda aquele produto, que ele use, que ele entenda como usar um produto, né? Por exemplo, um produto da Unilever, por exemplo, o detergente sustentável, né? Quer dizer, como entender que aquele produto não faz tanto sabão, não faz tanta espuma, mas que ele está lavando? Como entender que eu tenho que pôr menos e que vai funcionar? Então, nós estamos numa fase de mudança. As empresas estão se jogando nisso, claro, não são todas, mas muitas estão se jogando nisso. É irreversível esse processo, e mundialmente é irreversível esse processo, portanto, o crescimento de explorações tecnológicas para produtos sustentáveis é um desafio, e cabe a nós aprendermos junto e pressionarmos para isso, né? Então, acho que...
Eu acho que não dá para ser nem 8 nem 80. Eu sempre ouço também, participei já de muitas discussões sobre essa, e às vezes eu vejo assim, um certo desânimo, exatamente isso, é brasileira. Eu acho que assim, não existe uma sociedade em rede perfeita, assim como não existe sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade é sempre uma meta, é um processo, ele não é um fim. Ninguém é 100% sustentável, nenhuma empresa é ou será 100% sustentável, porque, no limite, significaria não ter empresa, não ter pessoa, deixar o meio ambiente absolutamente seguir, sem nenhuma intervenção. Isso não vai acontecer. O que a gente quer é sempre que mais pessoas e mais empresas caminhem nesse sentido. A rede, para mim, é a mesma coisa. Imaginar um mundo absolutamente integrado, em que todas as pessoas, ou sei lá, 75% das pessoas, quando participam ativamente, isso é pensar, é quase uma imagem de ficção científica, é pensar num cérebro que tivesse todas as sinapses acontecendo ao mesmo tempo. E não acontece, sinapses acontecem em ordem, em momentos, dependendo do grau de necessidade que o cérebro tem. Na mesma coisa, quando a gente fala, eu acho fundamental que os meios tecnológicos, a capacidade, a possibilidade de se adequar, de participar dos processos de mídias sociais, mídias digitais, deve estar aberto a todas as pessoas. Essa equidade deve existir. Esperar que todas as pessoas vão participar e daí vão se transformar? Não. Mas a gente trabalha muito com o conceito de conectores. E é a mesma coisa como funciona o sinapse. Se vocês pensarem na teoria tradicional da rede, tem os conectores, as bolinhas, e daí as linhas se encontram. Esses conectores são sempre aqueles que se destacam, sempre no 0,2% da população, não importa, 0,5%, talvez algumas sociedades, mas são esses que tocam a bola para frente. Então, nesse processo todo funcionando, tendo cada vez mais gente com a possibilidade de acessar a informação, e tendo, desde o universo, aquelas pessoas como René Silva, que dão o passo seguinte e, portanto, levam os que estão atrás, é esse processo funcionando bem, essa dinâmica funcionando bem, que faz a transformação. Acreditar que todos vão ser como René, esquece. Em sociedade nenhuma. Acredito que isso vai acontecer, é uma quimera. Agora, acreditar que todos podem ser como ele, se quiserem, isso eu acho que é a nossa aposta. Pessoal, beleza, então, já que a gente está no finzinho do papo. Queria fazer uma pergunta, pode ser? Lógico. Queria perguntar para o Renato Guimarães. Você diz que a gente vive numa sociedade em que cada um é uma mídia, né? Então, nessa sociedade do eu mídia, qual é o papel do jornalismo e do jornalista, na sua opinião? Essa é uma pergunta, vai direto à minha profissão. Eu estava, uns 3 anos atrás, num debate com o pessoal da BBC, e aí eu lembrei disso, que isso veio direto, assim, na coisa que eu falei isso. Aí estava o diretor de jornalismo, de redação da BBC, dizendo como é que eles foram absolutamente surpreendidos quando houve os ataques terroristas em Londres, quando eles perceberam que a fonte inicial de informação eram as pessoas que estavam dentro do metrô tirando foto com seu celular e mandando, porque os jornalistas, obviamente, não tinham acesso a isso, era criar foram uma das primeiras empresas que passaram a entender que existe um universo de pessoas que, se você dá capacidade, eles podem gerar uma informação básica que nunca vai dispensar alguém que está lá pago, dedicado 100% do seu tempo, treinado para tentar separar ajudar a dar um sentido ao que aparece. Mas dizer que isso não vai acontecer mais, acabou, o mundo é outro. As pessoas, se os meios tradicionais não abrem para isso, e cada vez mais estão abrindo, agora a Folha de São Paulo abriu o seu Folha Wix, que é, basicamente, transferir a responsabilidade pela investigação para qualquer pessoa, reconheceu que as pessoas estão fazendo isso e querem ter esse espaço. Então, se a mídia não consegue, então, qual é o papel do jornalista nesse contexto? Primeiro, acho que tem que ser um grau de humildade, tem que vestir as sandálias da humildade e dizer, olha, eu não tenho mais monopólio da notícia e da informação, está lá fora. Então, o que eu dou de diferente para isso? A capacidade de dar sentido a isso, de conectar pelo conhecimento que eu tenho, de dar, porque vai ter gente cada vez mais tentando descobrir, com tanta informação, como é que eu sei que faz sentido ou não? Então, você começa, paradoxalmente, a procurar aqueles que são dentro da mídia, aqueles que conseguem dar razão, dar algum sentido para isso. Esse vai ser cada vez mais o papel da imprensa, eu acho, em geral, dar sentido ao que aparece por aí, reconhecendo que não é mais um único canal de informação, não vai ser e acabou isso. Pessoal, queria agradecer, palmas, por favor, Claudemir, Ana. Muito obrigado, foi show de bola.